87, exercício 83. Duas crianças estão em um parque de diversões em um brinquedo conhecido como gangorra, isto é, uma prancha de madeira apoiada em seu centro de massa, conforme ilustrado na figura. Beleza. O professor, as crianças estão sentadas e as duas estão em pé. Ah, é uma vacalha, é uma vacalha. Quando a criança B se posiciona a uma distância x do ponto de apoio e a outra criança A uma distância x sobre 2 do ponto de apoio, a prancha permanece em equilíbrio. Só tem uma explicação para isso. Essa criança aqui tem o dobro da massa dessa. Pronto, então já dá para descobrir que aquela criança tem o dobro da massa daquela, mas vamos entender por quê, né? Nessa circunstância, assinale a alternativa correta. Vocês acabaram de aprender algo chamado momento de uma força, que é força vezes distância, correto? Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre da gangorra, tem a força de apoio atuando ali bem no centro da gangorra, só que a gangorra vai girar naquele ponto. Logo, essa força de apoio que está atuando bem no ponto de giro, a distância dela é zero. Portanto, essa força não gera momento. Aquela força ali não vai girar a gangorra nem para um lado nem para o outro. Mas o peso do sujeito B está lá na extremidade, ó. E o peso do sujeito A está bem aqui no meio, ó. Essa distância aqui é x. Essa distância aqui é x sobre... Tu concorda que o momento que a força peso B aplica para um lado tem que ser igual ao momento que a força peso A aplica para o outro, para a gangorra não girar? Vamos calcular então o momento gerado pela força peso do B. O momento gerado pelo peso B fica o valor do peso do B vezes x, que é a distância da força até o ponto de giro. Esse x é aquela distância ali. Então, para que a gangorra fique parada, o momento da outra força também tem que ser igual, né? Quem é o momento da força A? Deixa eu ver. É o peso vezes a distância. Momento da força A é o peso do carinha A vezes a distância. Qual é a distância dele até o ponto de giro? X sobre 2. Mas para a gangorra estar paradinha, o momento gerado pelo B tem que ser igual ao momento gerado pelo A. Momento do B, PB vezes X. Momento do A, PA vezes X sobre 2. Cancela o X de um lado com o X do outro. Está dividido, passa 2 peso do B é igual ao peso do A. Aquilo que eu tinha te confirmado já intuitivamente, ó. Esse sujeito A tem que ter o dobro do peso do sujeito B. Agora tu já sabe que se o braço de alavanca é a metade, o cara vai ter que fazer o dobro da força para se equiparar. Então, já que o cara tinha o braço de alavanca que era a metade, só fazendo o dobro da força para poder equilibrar. Certo? Não daria para responder de cabeça. Como eu queria te lembrar como é que se calculava o momento, eu fiz bem devagarzinho e te provei matematicamente a resposta. Obrigado, amigo. O peso da criança B é o dobro do peso da criança A. Não, é o contrário. O peso da criança A é o dobro do peso da criança B. O peso da criança A é 2 vezes da criança B. O peso da criança... Não tem, ó. O peso da criança B é igual ao peso da criança A. O peso da criança B é o dobro do peso da criança A. É o contrário. A soma dos momentos das forças é diferente de zero. Não é zero, senão estaria girando. O peso da criança B é a metade do peso da criança A. Claro, ó, está multiplicando o passo dividido aqui, ó, PB é PA sobre 2. Então é a letra D. Certo? Então, que delicado isso aqui, né? Lê com bastante carinho ali no final, para não fazer tudo certo e falar errado. Vamos completando o ciclo agora de perguntas, vamos repetir os colegas na hora de fazer a pergunta. Vamos lá.